Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me acompanha. Meu nome é Samuel Bonicontro, eu sou jornalista e aqui nós falamos sobre futebol e às vezes outros assuntos mais. Deixe o seu like, compartilhe, comente e ative o sininho para receber as notificações sempre que eu gravar um vídeo para vocês. Bom, o vídeo de hoje é para falar sobre o anúncio, a contratação do Gerson pelo Cruzeiro, um jogador que claramente muda o Cruzeiro de patamar quando nós avaliamos a aproximação, essa tentativa de aproximação do Cruzeiro com Flamengo e Palmeiras, principalmente visando os principais títulos para a temporada e da temporada de 2026. Há duas maneiras de ver essa contratação do Gerson pelo Cruzeiro. Pelo lado do Cruzeiro, onde, como eu disse, muda o time de patamar, coloca o time como um dos favoritos, sim, aos principais títulos da temporada. E pelo lado do Gerson, que é um jogador que não se adaptou ao futebol russo e que busca uma retomada na carreira, digamos assim, com essa aproximação, principalmente com essa aproximação da Copa do Mundo de 2026. É uma contratação que tem tudo para dar certo. O Cruzeiro insiste na permanência do Caio Jorge, encara o Caio Jorge como peça-chave para a continuidade desse projeto. Está muito próximo de renovar, está muito próximo da renovação com o Matheus Pereira. Quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ser até que já tenha acontecido esse anúncio da renovação do Matheus Pereira, mas se não tiver acontecido ainda, é bem provável que aconteça e que ele siga no Cruzeiro para 2026. Ontem eu matutava e comecei a me questionar, até compartilhei com alguns amigos, se no papel esse é o Cruzeiro mais forte desde 2003, passando inclusive pelo Cruzeiro de 2013, bicampeão brasileiro de 2013 e 2014. Se esse seria no papel o Cruzeiro, o segundo Cruzeiro mais forte do século, ou até com uma discussão aberta, se esse, a partir da chegada do Gerson e as manutenções, né, se confirmadas, de Matheus Pereira e Caio Jorge, se esse vai ser o Cruzeiro mais, se esse é o Cruzeiro, pelo menos no papel, mais forte do século, mas esse é um assunto para um outro vídeo. Obviamente, nós precisamos ver também como essa engrenagem dentro do campo ela vai funcionar sob o comando do técnico Tite. Vale ressaltar que o Cruzeiro já tentou montar grandes times e deu errado, como por exemplo em 2001, quando o próprio Alex, na primeira passagem dele, não dá certo e o Rivaldo também não. Então tem esse primeiro lado, essa primeira observação da contratação do Gerson, um jogador que olha com carinho para a Copa do Mundo e que busca essa retomada na carreira, depois de não se adaptar ao futebol russo, e esse olhar do Cruzeiro para mudar o time de vez de patamar em busca dos principais títulos de 2026. Perceberam que o vídeo dá uma balançadinha de vez em quando, porque tá ventando bastante aqui, não parece não, mas tá ventando. Mas enfim, vamos lá. O Cruzeiro, então, ele muda de patamar. Mas tem um outro olhar para essa contratação, principalmente depois de decepções recentes que o Cruzeiro teve. O Dudu, que vocês já conhecem a história. O Gabigol, que vocês já conhecem a história. E agora o Gerson sendo a principal contratação e mais cara da história do Cruzeiro. Qual que é a minha preocupação nessa contratação? O Gerson claramente parece não ter uma gestão de carreira competente, digamos assim. Já foi e voltou para o Flamengo, não se adaptou ou não esperou o momento para ter as melhores oportunidades no Olympique de Marseille, e agora vem de uma passagem frustrada pelo Zenit, em que muitos torcedores do Flamengo, pessoas, né, jornalistas que acompanham o Flamengo de perto, dizem que ele forçou a saída, dizem que quando ele renovou com o Flamengo, né, ele já havia inclusive alinhado com o Zenit para a sua saída. E saída essa que depois se tornou frustrada porque ele não se adaptou ao futebol russo. Então, o nome desse vídeo é O Gerson e o Combo, justamente porque a chegada do Gerson
é um fator positivo, obviamente precisa se confirmar dentro do campo, mas é inegável que é um fator positivo e que muda o Cruzeiro de patamar. Mas é preciso entender o que o combo Gerson vai trazer para o Cruzeiro a médio e longo prazo. O staff do Gerson, encabeçado pelo pai, que muitas vezes se mostra inquieto muito cedo e já tenta mudar os rumos da carreira do jogador quando ele está em um clube de futebol. Então, passada a Copa do Mundo, o Gerson sendo convocado ou não, porque ele volta com o principal objetivo de ganhar uma visibilidade maior do técnico Carlo Ancelotti, porque o Ancelotti disse que a ida dele para a Rússia não iria atrapalhá-lo, mas depois disso ele não foi mais convocado. Então, ele volta com a clara visão e com a clara ideia de ter uma visibilidade maior num clube que vai brigar por títulos, de fazer um primeiro semestre muito bom para ser observado pelo técnico Carlo Ancelotti e quem sabe levá-lo para a Copa do Mundo. Mauro César deu informação nessa semana dizendo que o pai do Gerson teria procurou o Flamengo e que o Flamengo nem o respondeu, como se em silêncio o Flamengo dissesse: ou de novo, vai ficar nessa eternamente de vai e volta, aí 6 meses depois quer sair de novo? Então, eu tenho essa preocupação de qual vai ser a postura do staff do Gerson, encabeçado pelo pai. A gente sabe que houve muitos empresários envolvidos nessa vinda dele para o Cruzeiro. De qual vai ser o comportamento desse staff após a Copa do Mundo. O Gerson vai ser um jogador que vai ficar para cumprir o contrato dele, ou buscar pelo menos ter uma sequência, pelo menos 2 temporadas no Cruzeiro, onde após isso ele terá 30 anos, para reavaliar a continuidade dele no Cruzeiro ou não. Ele vai tentar criar uma história no Clube Celeste, ou depois da Copa do Mundo vão vir com palhaçada de querer ir para a Europa de novo e causar toda uma turbulência que gere mais uma frustração na torcida do Cruzeiro. Então estamos todos felizes, animados, empolgados com essa mudança de patamar, com essa clara mudança de patamar gerada pela vinda do Gerson, mas é importante não esquecer desse combo que também vem com ele e que pode gerar um problema no futuro, até curto prazo, após a Copa do Mundo, se eles mudarem de ideia e o Gerson quiser sair do Cruzeiro do nada, como ele já fez algumas vezes na carreira. Deixe o seu like, curta, comente, compartilhe e que seja uma história bonita e não uma frustração como o Dudu e até o momento Gabigol. Um abraço para você e até o próximo vídeo.